totalmente contrário à lei de Deus. Então, eu acho que a Igreja Católica, pelo grupo que seja, né? E aí a gente não deve se assustar de maiorias, que o povo de Deus sempre foi, Deus trabalhou com o quê? Com um restinho, com a chama ainda fumegando. Mas apagando um pouco, né? E para a comunidade, para todo mundo, né? E avivar essa chama, basta de sopro do Espírito, né? A nossa colaboração para que tudo volte, né? A edificar, né? E a se iluminar. Então, é importante essa presença nossa no mundo, né? Sem ser um termo, esse professor cultura, né? Mas, né? Nele, né? Uma presença diferente. Então não tem medo de ter. Hoje tem muitas questões, nós estávamos falando também, né? Tem muitas questões que fazem pressão em cima dos nossos valores. Né? Quais são os limites, né? De eles reconhecidos verdadeiros valores humanos cristãos, né? E nos colocam em situação difícil, mas muito mesmo. No fim, a verdade sempre vai vencer sobre a bênção. Eu não estou na fé, não está aqui. A gente tem que fazer a sua parte. Então vamos adiante. 2:8:2. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E também é uma questão, né, difícil como aplicar isso no nosso dia a dia, que nós até chegarmos ao ponto que a nossa vontade seja de fato a vontade de Deus. Em qualquer situação, em qualquer questão, problema, né? Eu me lembro muito bem que no livro de espiritualidade, quando pouca gente lê, né? Era uma das formas de formação fantásticas do meu tempo de seminário. As grandes bibliotecas que a gente tinha, metade mais ou menos eram livros voltados aos temas filosóficos e teológicos, então, estudo, né? Aquelas áreas nossas. A outra parte era ou história, né? Nessa história, ou então como a vida espiritual. Isso eu acho que é uma das coisas que hoje muito pouca gente pode fazer. Queria fazer. Eu lembro quando o Emaús começou, aí eu sinto outros também, havia um grupo de jovens, né? Eles eram amigos, né? Eles começaram um compromisso de ler livros de formação espiritual, né, e doutrinária, uma assinatura, né? Não sei se alguém aqui lia parte, né? Era uma editora, como se chamava? Quadrante. E cada mês editava sobre fé, sobre resultados, sobre isso e aquilo. E muita gente tem aliança nisso, isso ajudou muitas pessoas. Né? É claro que eu tenho livros de muito mais peso, né? São livros enormes, mas que tratam muito mais profundidade as questões espirituais, né? As leituras, todas as questões assim, a família, né? A oração, etc. Né? Seriam livros que complementam essa orientação que está em cima do caso. E aí vai ser a chave, né? Então, não sei o que fazer com esse livro. Eu deixava seminário num lugar onde teria sido muito provável que isso teria sido desse, mas não lembro. Eu não sei o que fazer com esse livro. Aqui nós temos uma biblioteca. Então, né? No entanto, dá para mim. A leitura de livro no Brasil cresceu, eu sempre sei fazer. Depende do livro, né? Não, eu só agora. Eu sei. Saber que está escrito. Não, tem uma rua lá. Tem uma chave assim, tudo isso, né? Quer dizer, tem literatura, né? Tem uma cultura maior, tem gente que quer uma cultura, quer a superficialidade.
teve Chagos, teve as mesmas coisas, né? Então, para essa impressão, para servir de você não ver no país na parte. Nesse sentido, não dá para fazer. Então, tem gente que também valoriza isso. Né? Então, essa questão da vontade, assim, na terra como no céu, primeira questão que traz mais adiante, como no céu, porque o entendimento disso é claro, né? Que seja aqui na terra como no céu. E participarão do céu somente aqueles que acreditaram, né, em Jesus, os valores, né, e que fizeram com as suas vidas, né, a vontade de Deus. Então, eles são escravizados até um nível de reconhecimento, né, que merecem, né, serem citados como fiéis seguidores de Cristo para nós também. Né? Se eu precisamos ter então, isso é essa parte fácil, para fazer a vontade, a vossa vontade. Né? Então, é a minha vontade, muita gente fazer a vontade de Deus, mas não está fazendo a própria vontade. Né? Então, eles nem se dão conta disso, dessa contradição. Né? É vontade do Pai que todos os homens sejam salvos e cheios de conhecimento da verdade. 1 Timóteo. É um texto que eu gosto muito, uso muito e para muitas circunstâncias e situações. Mesmo para dúvida, questionamentos que fazem na igreja, né? Ao padre, né? Assim, né? Deus quer salvar, por que então tem o inferno, né? Por que não sei o quê? Essas questões, né? Deus quer salvar, porque é um manifesto, expressa a vontade de Deus e todos se salvam. Né? Eu não meio condenar ninguém, pelo contrário, é o Salvador. Só que a salvação é o oferecimento que exige o mínimo de condições de acolhimento. Né? Isso implica um mandamento de tudo, é difícil, né? As pessoas fazer a vontade de Deus. Né? Então, ele usa de paciência porque não quer que ninguém se perca. Usa paciência, eu já não tenho ouvido mais muito uma expressão que tempo atrás se usava muito na igreja católica. Você é uma pessoa que tem a paciência de Jó. Lembra dessa expressão? Hoje é difícil, nem de Jó, muito menos de Deus, né? Paciência de Deus. Nós temos muita pressa, por tudo é apressado. A gente talvez não tem paciência de esperar. Como semeador, semeia, não tem nada, não vive, quer logo tudo. E a economia, né, o dinheiro quer que o frango com 3 meses seja batido, pedido. Paga-se o dobro do preço para um boi, né, que chama de terneiro de tantos meses. Então tudo com a comunidade tomou mais dinheiro e tal, então se pressa nas coisas. Todos nós sabemos, né, parece personalidade, quem lá fala sempre, né, que você não espera o tempo da maturidade, ela não tem o mesmo gosto. Né? Uma goiaba verde, laranja verde, né? Melancia verde de conta. Então, a natureza, no fundo, isso quer dizer respeitar o ritmo natural das coisas. Querer que uma criança seja adulta, uma coisa que para mim incomoda muito, né? Porque cobrar é uma incomoda, cobrar é assim, né? Um programa de televisão lindo, feio, está fazendo tudo para ter papel. E não há uma volta como que se levanta contra isso. Então ainda hoje estão atrás, né, do indivíduo, né? O Brasil diminuiu o trabalho de criança, né? A taxa maior ainda é no interior, onde os filhos, desde pequeno, ajudam os pais na lavoura, como eu fiz. Nunca me senti explorado, nunca estava realizado. Isso não indicava a gente não ir para a escola, a gente ia na escola.
não é proibido o trabalho, né, desde que seja de acordo, tudo ele fazia os gravetos, que o papai na minha cedo cedeu por maneiro, foi mais fácil. Um ajudava a colocar as marcas lá no coito, para minhas irmãs não ganharem, no leite. Cada dia sem papel. Nunca ninguém jamais extraiu algo assim de fosse exploração. E, no entanto, essas coisas aqui da TV é tudo, né? Pequenos grandes artistas, pequenos grandes dançarinos, pequenos grandes pregadores, né? Pastor tem nós meninos, né? Fala assim. Então, né? Uma paciência, porque hoje eu também noto, no próximo retiro, vou falar sobre os frutos do Espírito. Vai ser Gálatas 5:2, 22. O que são os frutos do Espírito? Amor, paciência, benignidade, mansidão. Porque cada uma dessas coisas são absolutamente necessárias que existam e sejam vivenciadas na comunidade. Qualquer comunidade familiar cristã. Exercer a paciência, mais adultos com os mais jovens. Né? Eu tanto, quando eu era muito jovem, eu adultos sofreram muito, porque não aguentavam que o jovem 100% de responsável. Calma. Isso tinha dado para a galera. E paciência. Então, a paciência não existe. Então, então, ele fala aqui, ele usa de paciência que não quer que ninguém se perca. Uma razão muito grande. Seu mandamento, que resume todos os outros e que nos diz toda a sua vontade, é que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Ele cita amor. Amor não é um fruto do Espírito. Amor é a grande realidade. Quem vive no amor. Né? Esse amor é paciente, é manso, é bondoso, é magnânimo. Né? Então, o que me interessa é isso aqui, para se lembra em outras palavras, Deus nos a conhecer o mistério de sua vontade, conforme decisão prévia que lhe aprouve tomar, a de em Cristo encabeçar todas as coisas, nele predestinado pelo qual daquele que tudo opera, segundo o conselho de sua vontade, como feitos pelo sua herança. Esse texto aqui, duas citações bíblicas, carta do Império, lembra que no domingo de manhã, naqueles avisos, lá tem uma frase que está escrito lá, que os judeus dizem, em Cristo recapitulador. Entendeu? Antigamente, o Henrique olhava para mim, pá, o que é isso? Recapitulador. É isso aqui. Plano que em Cristo é o recapitulador de todo o plano de Deus. Nele tudo se realizou de uma forma plena. E nele a nossa vida também se deve realizar. Né? Então, segundo a vontade dele, fomos feitos sua herança. Né? A herança do próprio Deus. Pedimos instantemente que se realize plenamente esse desígnio amoroso na terra que já aconteceu. Então, na oração do Pai Nosso, insistentemente pedimos isso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como na terra. Né? Isso deve ser o que chama um constitutivo do ser do viver cristão, fazer que a vontade de Deus se cumpra, sempre. Usando por mim mesmo. Né? Às vezes a gente pode ter dúvida, será que a vontade de Deus é que eu faço isso agora, deixo fazer, eu faço aquilo, eu faço outra coisa? Né? Por isso existe o conselheiro, o espiritual, que faz muita falta, aí eu não. Alguém dá um palpite assim, sabe? O papel do diabo, não, deixa isso aí, faz outra coisa.
verdadeiro não é nada disso. Né? 2:8:4. Alguém lê para mim? Por isso, e por sua vontade humana, a vontade do Pai foi realizada completa e perfeitamente, de uma vez por todas. Jesus disse ao entrar neste mundo: Eis-me aqui, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Só Jesus. E fez. Eu só disse, fez. Mas tudo bem, ele não precisa, mas ele não vai fazer a vontade. É essa mesmo que pronunciou, né? Mas, por exemplo, e Cristo realizou isso, né? Até a morte do Pai, se é possível, faz deles, faz, porém, não se faz tudo. Só Jesus pode dizer: faço sempre o que lhe agrada. Na oração de sua agonia, ele consente totalmente com essa vontade. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. É por isso que Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados, segundo a vontade de Deus. Graças a esta vontade é que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo. A nossa santificação e salvação. Aqui é comunidade, né? Na oração eu faço sempre o que lhe agrada. Quando hoje o Pedro Gabriel anunciou a Maria, né, que ela ia ser mãe do Salvador, né, e essa ave cheia de graça. Um dos significados dessa salvação significa você é plenamente agradável a Deus. Achou graça. Né? A Cristo faço sempre que lhe agrada, com perfeição. E não cita Nossa Senhora, que é diferente da situação. Né? A obra de Maria não é a salvação, é colaborar, né? Mas Cristo é a salvação. Então, nesse sentido, só em Cristo, mas Maria, dimensão humana, da humanidade, é agradável a Deus, porque sempre teve essa postura. É assim, é o Espírito Santo, então tá bom, faça-se em mim. Não em mim, não tá. Não entende? Por exemplo, a irmã religiosa, depois fica religiosa, abre mão do casamento. Né? A direção toda também, parte pelo celibato. Né? Então, porque esta é a vontade. Se não for a vontade de Deus, seria a vontade de Deus. Né? E não é uma coisa ruim, é algo maravilhoso, algo bom, algo muito bom, algo ainda maior. Né? Isso baseado na palavra de Deus. O próximo número, embora Jesus fosse filho, aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento. Com quanto maior razão nós, criaturas e pecadores, que nos tornamos filhos adotivos, pedimos ao nosso Pai que una nossa vontade a ser filho, para realizar a sua vontade, seu plano de salvação para a vida do mundo. Somos radicalmente incapazes de fazê-lo por nós. Né? Só no Filho nós somos capazes de realizar plenamente a palavra de Deus, a vontade de Deus. Né? Fora dele não há, né? Mas unidos a Jesus, com a força do Espírito Santo, podemos entregar em nossa vontade, decidimos a escolher o seu Filho sempre escolheu, fazendo o que agrada ao Pai. E nós nos comentários pessoais. Quando eu recebi a Brasília, fui procurado pelo bispo auxiliar daqui, em nome do Danilo, que falou com ele, para me buscar padre do cérebro de Brasília ajudar aqui, né? E um padre que trabalhasse, fizesse fazer Emaús para cá e ajudar a dar a formação dos padres na seminário. Então, quando o Sinésio apareceu com o Monsenhor lá do Porto Alegre, que era meu parente, né? E eu estava acampado com os seminaristas, meus pais, numa fazenda, mais ou menos aqui. Eu sempre ia montar o acampamento, eu tinha uma barraca, o tamanho dessa sala, atrás, por 24 pessoas, cama, gente, né?
pegar a minha cama e esconder no caminho. Eu olhei a minha cara, eu fiquei uma vez no chão, mas mas é brincadeira. Mas então lá apareceu no semestre, ficando ali com uma pausa, não tinha ponto. Eu me lembro, né, ele umas 2, 3 horas lá, era lua cheia, nós caminhando para cá, e ele me convenceu que era a vontade de Deus que eu fosse para mim. Aí ficou difícil para mim. Mas também, de quem às vezes precisa de ajuda, diz que é vontade de Deus, não sempre pode ser. Eu sei que está certo, posicionar aqui no tal, mas eu pedi uma semana. Aí foi embora e tal. Uma semana depois, né, voltou para mim do meu lado. Aí eu já achei essa forma dele voltar. Eu achei que realmente era importante para eu pesquisar as pessoas para ir assim. Então, às vezes, discernir para a vontade. Além da vocação, você separa, você quer separar, melhor, quer casar, tudo isso é complicado. A gente surge muito esse questionamento por causa de experiência negativa, depois de treinar, não quer mais, tá, né? E às vezes não é vontade de Deus. E assim vai. Aderindo a Cristo, podemos tornar-nos um só Espírito com Ele, com isso realizar a sua vontade. Dessa forma, Ele será perfeito na terra, como será perfeito. Considerai como Jesus Cristo nos ensina a ser unido, a fazer ver que nossa virtude não depende só do nosso trabalho, mas da graça de Deus. O curso depende de quem? Do Deus. A graça de Deus, do Deus lá. E nós depois também, depois nós sabemos. Ele ordena que cada fiel que reze, que o faça universalmente por toda a terra, não em nome pessoal. Pois não diz, seja feita a vossa vontade em mim ou em vós, mas em toda a terra do universo. Não é por acaso? É uma oração universal que no mundo inteiro do universo se faça vontade de Deus. O mundo puramente material, né? Mesmo vital, como os animais relacionais, essa vontade se realiza querendo ou não querendo. Eles não têm vontade própria. Minerais, vegetais, mas o ser humano tem, ele precisa da sua liberdade de fazer essa escolha. Então, mas sempre assim, não egoisticamente, mas para o mundo inteiro, a criação inteira, a vontade de Deus se cumprir. Esse é o sentido dessa oração. Pela oração é que podemos discernir qual é a vontade de Deus. Então, rezar, é importante a prática, sobre dúvidas e tal. O dúvida intelectuais vai procurar em livros, em pessoas que têm livros, né? Isso, né? Que são dúvidas de outra ordem, né? Incertezas, se isso, aquilo, né? Fale a Deus. Eu sempre falo no matrimônio, no final, no namoro, né? E funcione também a Jesus, que rezem a Cristo, para que aqueles passos a serem dados sejam os acertados, né? Para a construção da família, do casamento, né? O recolher a Cristo é sinal, né, de humildade, de reconhecer que Deus tudo pode, de fato, nos pode ajudar, né? Não achar que nós sozinhos, depois dos filhos, que está a procuração, isso aí, algo importa, não gosta mais, né? Então, decisões erradas. E eu ter a perseverança para cumprir a outra coisa, para levantar o desejo, que quero fazer, mas na prática, realmente realizar, isso é muito difícil. E nos ensina que entramos no reino, não só por palavras, mas praticando a vontade que não faz condições. Se alguém fala de Deus, a esse Deus que escuta. Então não tem como, né? Os pedidos nossos a Deus, quero para a vontade de Deus, Deus não jamais vai deixar de fazer. Só que é calma, a gente faz tanto pedido, pede por tanta coisa, né?
até que acertasse a loteria, era 100 milhões de novo. Então, assim, né? Se alguém fala, tal é a força da oração da igreja, em nome do Senhor, sobretudo na Eucaristia, é comunhão de intercessão com a Santíssima Mãe de Deus, e todos os santos foram agradáveis ao Senhor, por não ter desejado senão a sua vontade. Então, esse tópico, né, é para nós um convite, né, para a perfeição, para seguir a Cristo no princípio, cada vez mais perfeito, sempre perfeito como vosso Pai é. Quando a Bíblia fala isso, não está falando sempre perfeito como Deus é perfeito. Né? E Deus, ninguém pode se confundir com Deus, é único, né? Mas é isso aqui, procurar a perfeição, como ela se encontrou plenamente em Cristo. Ele fazer já vem com a sua vontade. Né? Aqui, assim, em letra minúscula, podemos traduzir as palavras para seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, por essas outras, na igreja, como em nosso Senhor Jesus Cristo, na esposa que nos esposou, como esposo que veio da vontade do Pai. A verdade, Santa Doutrina, como nesta frase, nós vemos como é tão fácil, para entender o que está vivendo, nessa comunicação. Tem muitos conhecimentos, muito aula, muito a graça, né? Porque a grande pessoa superior da graça. Então, ele tem os seus espíritos, tem muita coisa que não é fácil. Mas, tem tudo que o Papa diz, tem muito, de Deus tem muito. Tem. Eu comentar um pouquinho o que foi dito assim, na pregação hoje para o João, né? No fim 2, Cristo lá separou-nos, foi muito importante para nós, precisaríamos do que o Senhor falou. Ele foi o fundador da São Nova, tudo, né? Eu sempre prezei muito a ele, né? E quando eles estavam em Brasília para procurar um outro padre para ajudá-la, ele estava pensando nessa hora. Sim, procurou, porque não nos conhecia. Né? Ele falou, nós não queremos ajudar, não, eu estou cuidando de modo comunitário, não vou deixar um aí no outro. Né? Mas eu vi ele muito assim, na maior parte das coisas, já hoje fez quase um desabafo do diretor espiritual, né? Quase também esperando o final aqui, também naquele caminho, né? Mas, falando sério, né, a comunidade está muito isso, né? Se nossas comunidades, né, não forem comunidades fundamentadas no amor, não somos mais comunidade. Ou, não há debate sobre isso. Ou é ou não é. Isso é um assunto fundamental. Aí ele também falou, no caso das nossas comunidades, ele perguntou, piores coisas da comunidade que pode acontecer são as murmurações. Aí ele perguntou, na comunidade de vocês, existem murmurações, quem não vai mudar? E se estraga, eu não falava a palavra fofoca, não sei o que, não é. E pior é quando as murmurações de contestação. Aquele que falou, o prefeito da fábrica, o secretário, o cara está contestando. Então mata as comunidades. Então são coisas assim que a gente precisa refletir também, são frutos do Espírito Santo. Essas coisas, né? Não as coisas ruins, né? Mas viver com amor, e
protestar, né, do patriarca, violado no nome da Igreja de Cristo. Porque ele tem a força, né? Eu acho que pensa muito no São Francisco da época, e Jesus, né, Deus apareceu a ele, o fez ouvir. Ele falou, não, Francisco, vai e renova a minha igreja. Ele achou que veio onde ele estava a missa, era lá, na Basílica, hoje lá na Cinta, que ele conhece a Cinta, né? Era dentro de uma porcina, uma pequena capelinha, onde ele recebeu os estigmas, né? Cada vez da noite, quem vai para lá, não deixe de entrar naquela capelinha, pode ligar a intervenção plenária, todos aqueles que lá não plenária, não tem solução. Primeiro ele achou que tinha que refazer aquela igreja que estava mal, seus parentes e tal, né? Como Abraão, né? Não é isso não. Não é essa igreja, é a igreja que dentro, por dentro. Aí você vê essa grande obra, sem ser papa, sem ser uma autoridade, né? O seu exemplo, esse mundo, né? E hoje as pessoas querem muito ser seguidores, não se adaptar. Então, é legal muito pelo papo, né? Porque os consolantes se encantam, né? E a mansidão, ela tem essa qualidade de criar um bom ambiente. Quando a pessoa mansa no coração está, realmente tudo se torna muito simples. A virtude também, fruto do Espírito Santo, também como é chamado, né? E faz parte de Deus, né? Ser bom, ser verdadeiro, ser justo, ser manso, humilde de coração, né? Todas essas coisas de bondade, né? Bondade é simplesmente ser bom. O maior elogio de São José na Bíblia